Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao último vídeo do nosso canal, hoje dia 22 de janeiro. Pessoal, no último vídeo a gente faz uma rapidinha, tá? A gente busca mais conteúdo com menos opiniões, tá? Então a gente vai trazer aos poucos aqui, cada contexto da matéria, a gente tece um ou outro comentário, mas a intenção principal é que você fique sempre bem informado. E a gente já vai começar trazendo essa matéria muito importante do Terra Brasil aqui, ó. O senador Marcos Duval está acusando o Lula de omissão e que ele está utilizando essa omissão dele para usar as invasões como manobra política contra Bolsonaro. Ou seja, para Lula, a política e a campanha ainda não acabou, né? Ele ainda está disputando aqui a popularidade dele em relação a Bolsonaro, né? O senador Marcos Duval afirmou que recebeu informações antecipadamente de que as manifestações de 8 de janeiro não seriam pacíficas. Em entrevista à Cruzoé, o parlamentar acusou o ministro Flávio Dino e o presidente Lula de terem sido omissos para usar a confusão politicamente. Olha só o Marcos Duval falou. Tentei fazer contato com o ministro Flávio Dino diversas vezes. Na quinta, dia 5, eu liguei para saber se ele tinha recebido a mensagem que eu tinha passado para ele. Ele não atendeu em momento algum, nem antes, nem durante, nem depois. Achei muito estranho, porque o assunto era delicado. Na entrevista, o senador Marcos Duval disse ainda que a informação sobre possível atos de vandalismo chegou a Lula, mas ele deixou tudo acontecer com a intenção de usar isso politicamente contra a direita, todos os bolsonaristas ou contra Jair Bolsonaro. Essa matéria foi publicada no Antagonista também e aqui no Terra Brasil Notícias, tá? E pessoal, com certeza o próprio Romeu Zema também já comprou esse discurso. Vários integrantes da direita já têm esse discurso e já vem já. E não é à toa que Lula está com medo da CPI. Outro editorial importantíssimo para vocês é da Gazeta do Povo, tá? Restrições a artistas e religiosos. Os impactos da lei anti-piada que equipara injúria racial ao racismo. Está rolando nas redes sociais aí uma discussão muito grave sobre a nova lei da injúria racial que Lula sancionou. E essa lei tem o poder de punir piadas que possam ser consideradas racistas, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 11 de janeiro uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Com isso, falas que contenham elementos referentes à raça, à cor, à etnia ou procedência nacional, entendida como ofensivas por pessoas ou grupos considerados minoritários, passam a ser imprescritíveis e inafiançáveis, assim como já ocorria com o crime de racismo. Com a nova lei, que referenda a decisão de 2021 do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido, a pena para injúrias raciais também aumenta. A punição máxima era de 3 anos de prisão, passa a ser de 5 anos. Tá? Então, o que é a grande crítica aqui hoje? Tem um artigo dessa lei que fala que se você fizer uma ação que pode ser caracterizada dentro das questões dessa lei, se for em um ambiente de descontração, de diversão e principalmente em público, o que é o que os humoristas fazem, eles podem pegar até 8 anos de cadeia, tá? E ainda ficar 3 anos sem poder comparecer a qualquer evento público. Então, assim, o grande questionamento é a severidade dessa lei e principalmente o modo de interpretação dessa lei que pode estar causando problemas aí para vários humoristas. Então, assim, se você pegar alguns pontos, e aqui vai depender da interpretação do juiz, do magistrado, vai depender da interpretação do Ministério Público. Por exemplo, não é incomum você encontrar alguns humoristas como nomes gigantes, como fazia o Chico Anísio, como faz o Tom Cavalcante. Às vezes eles se pintam de pessoa negra para fazer alguma piada. Pois é, se isso incomodar uma pessoa, essa pessoa pode fazer uma denúncia contra eles com base nessa lei da injúria racial. E esse crime vai ser imprescritível e inafiançável.
Também, se você entrar em algumas piadas, hoje se faz muitas piadas em relação ao português, por exemplo. Então, é em razão de origem, etnia. Ou você faz piadas sobre o japonês. Então, esse tipo de piada vai ter uma penalidade maior, tá? Maior com base nessa lei, tá bom? Vamos lá. Essa matéria aqui compensa também a gente analisar, tá? Matéria do Terra Brasil Notícias. O Twitter, tá, que hoje é uma das redes sociais mais utilizadas por políticos, afirma que a decisão do CNJ pode ser censura. Deixa eu relembrar você aqui o que é essa decisão do CNJ. Um juiz do Amazonas começou a fazer postagens no seu Twitter. E o CNJ entendeu que ele estava extrapolando os limites da magistratura porque ele estava colocando opiniões políticas sobre atos, coisa que o Alexandre de Moraes também está fazendo muito. Só que esse juiz de Manaus, embora de esquerda e fazia críticas ao Bolsonaro, ele teve o Twitter suspenso por um pedido do CNJ. E o próprio Twitter veio fazer um pedido de reconsideração para que o CNJ não faça esse tipo de censura sobre os juízes. Dá uma olhada, tá? Vou colocar aqui para você a matéria. O Twitter entrou em um pedido de reconsideração da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que determinou a suspensão nas redes sociais do juiz Luiz Carlos Valois, do Tribunal de Justiça do Amazonas. A plataforma indicou possível caracterização de censura de conteúdo lícito na determinação. E aqui está até a íntegra, que eu vou deixar no conteúdo aqui, na descrição, para que você possa acessar a íntegra do pedido de reconsideração. Por meio de um procedimento administrativo, o corregedor alega que o juiz adotava uma conduta incompatível com seus deveres funcionais de magistrado. O ministro indica urgência no bloqueio do conteúdo e determina pena de multa diária de R$ 20 mil ao Twitter e à Meta, que detém o Instagram e o Facebook em caso de descumprimento. Então está aqui a íntegra da decisão e você pode fazer análise, tá? E olha só, o Twitter, se você olhar aqui, está aqui, ó, conta retida, essa conta foi retida, está fora do campo do Brasil em responsabilidade, em resposta, né, a uma demanda judicial. Ou seja, é um problema grave, tá, que o Twitter traz aqui nesse pedido de reconsideração, chamando inclusive de censura. Pessoal, um assunto que está chamando a atenção e muito é a questão do estado de emergência decretado, tá, lá nas terras Yanomamis, tá? Essa matéria aqui é do UOL Notícias. O Ministério da Saúde decretou estado de emergência para combater a falta de assistência sanitária que atinge os Yanomamis. A portaria foi publicada em edição extra no Diário Oficial na sexta-feira e já está valendo, tá? Anteontem, tá, pessoal? Por meio de um centro de operações de emergência, o Ministério quer planejar, organizar e coordenar as controladorias e as medidas a serem empregadas. As ações darão em conjunto com os gestores estaduais e municipais do SUS e do sistema de saúde. 570 crianças Yanomamis já morreram por contaminação por meio do mercúrio, tá? Por causa da exploração do garimpo, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região, segundo a pasta dos povos indígenas. Pois é, a esquerda está levantando muito aqui a responsabilidade da ministra Damares sobre isso aqui. Estava dentro da pasta dela e que ela deixou passar batido e não agiu da maneira correta. E as cenas, diga-se de passagem, são desoladoras, tá? A cena das crianças desnutridas, a cena dos indígenas desnutridos, são desoladoras realmente quando você vê as imagens, tá? Mas agora nós vamos para uma notícia boa, tá? E vamos falar do decisão do asfalto, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O governo de São Paulo publica um decreto que implementa o passe livre para pessoas acima de 60 anos. Isso aqui foi uma grande vitória, tá? Não sei se vocês sabem, mas uma das grandes atuações que eu tenho é em relação a pessoas com deficiência e a pessoas idosas. E essa aqui é uma pauta que a gente lutava. Tá? Só para você se situar, o que aconteceu? Durante a gestão Bruno Covas e Dória,
foi simplesmente cortado o transporte gratuito para pessoas acima de 60 anos. O artigo 39 do Estatuto do Idoso, ele fala que só é obrigatório a partir dos 75, dos 65 anos. Dos 60 a 65 é o governo local que vai estabelecer. Isso aqui a Assembleia Legislativa já tinha até aprovado já, mas ficou com a inércia. O governador, que é o Rodrigo Garcia, não tinha colocado em prática, e Tarcísio já entra agora, já emitiu um decreto, com certeza a lei chegando até ele vai ser sancionado e uma vitória boa. E uma coisa eu digo para vocês, Tarcísio está batendo um verdadeiro bolão, tá? Um verdadeiro bolão já no começo da gestão aí aqui no estado de São Paulo. Bom, vamos lá. Para não ficar longo o vídeo, vamos trazer mais uma matéria importante. A Justiça ampliou os valores das multas e bloqueios de bens a participantes dos ataques em Brasília, tá, pessoal? Só para vocês terem noção, já estava em 6,5 milhões e agora já foi para 18,5 milhões o valor do bloqueio. O valor inicial pedido pela AGU, a Fara de Brasília, era de 6 milhões e 500. Na última quinta-feira, a AGU pediu o aumento desse valor e pediu um bloqueio ainda maior. O juiz Francisco Alexandre Ribeiro, tá, da oitava Vara Federal de Brasília, acatou um pedido da Advocacia Geral da União e ampliou para 18,5 milhões o bloqueio de bens de pessoas e empresas que supostamente financiaram os atos criminosos do último dia 8 de janeiro. Tá? Então, é importante a gente saber disso aqui, e mais pessoas serão penalizadas e com constrição de bens e valores por causa dos atos absurdos do dia 8. Bom, vamos lá, outra matéria do CNN aqui, para a gente poder fazer análise aqui. O PL, que é o Partido Liberal, que hoje é a maior oposição ao governo Lula, está tendo uma disputa interna entre líderes, tá? Um líder evangélico e um ex-tucano, por vice-presidência da Câmara, tá? Os dois mais cotados são Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, e Domingos Sávio, que é o do Minas Gerais, de Minas Gerais. Ambos acabaram de entrar na legenda, acabaram de entrar no PL agora, tá? O Partido Liberal vive uma disputa interna para definir quem será o indicado para a sigla para compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Os dois mais cotados são o líder evangélico Sóstenes Cavalcante e o ex-tucano Domingos Salvo, ambos recém-filiados à legenda. O PL elegeu o maior bancado com 99 deputados federais na eleição à presidência da casa. O partido apoiará a recondução de Arthur Lira, segundo fontes do partido ouvida pela CNN. A expectativa é que o PL tenha direito à primeira vice-presidência da casa pelo critério de proporcionalidade. Então funciona o seguinte: nós temos o presidente, que é eleito, provavelmente Arthur Lira vai ganhar de lavada, tá? E o critério do vice é pela proporcionalidade. O partido que tem o maior número de deputados eleitos. E hoje o PL é que vem liderando com o maior número de deputados eleitos. Lembrando que os 99 deputados federais eleitos para o PL representam aqui um número que assusta muito o governo Lula. Lula pega o governo com a maior rejeição parlamentar de todas. Somente 140 deputados são alinhados ideologicamente com Lula. Todo o restante, a grande maioria, não tem um alinhamento ideológico com Lula, o que gera grande problema. E aí a gente tem aquela parte que é a parte fisiológica, né? Que vai aonde a vaca vai, o boi vai atrás, tá? Mas para Lula ganhar essa parte, sempre para ter maioria contra a base conservadora, Lula vai ter um trabalho imenso. Então, é isso que Lula vem tentando passar a boiada e implementar todas as pautas que ele consegue, como, por exemplo, a questão da derrubada da portaria do aborto, também aí a questão das armas, criando obstáculos para a pessoa poder ter armas, enfim, uma série de fatores aqui que vem chamando a atenção do povo na velocidade que o Lula vem aprovando as pautas ideológicas, tá bom? Agora, esse é o grande ponto que eu queria trazer para vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não vou me estender hoje. Um domingão ninguém merece, né? Vamos fazer um vídeo mais curto para você descansar, põe a cabeça no travesseiro, durma o sono dos justos
E amanhã a semana começa com lutas e batalhas, tudo de novo, e a gente já começa trazendo informações e continua acompanhando o mundo político, tudo que está acontecendo, tá? Seu comentário é muito importante, coloca aí para mim, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até amanhã.